Aleluia, o Senhor é bom, mais uma vez aqui com vocês. Boa noite, famílias benditas do Pai. Esse é um momento que nós escolhemos para juntos adorarmos ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele é El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. El Shaddai, El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. Deus enviou Jesus Cristo para me salvar, perdoar os meus pecados e me curar. Me deu vida em abundância, me encheu do seu Espírito. Nada me faltará, pois eu tenho em mim o El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. El Shaddai, El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. El Shaddai, El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. El Shaddai, El Shaddai, Deus que faz em Cristo infinitamente mais. O Deus que faz em Cristo infinitamente mais. Deus que faz em Cristo infinitamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo aos nossos cultos, que estão se expondo à palavra, que estão recebendo essa palavra como em verdade é, palavra de Deus, amém? E ficamos gratos pela vida de vocês e somos gratos também a vocês por ter decidido escolher o nosso canal para assistir a este culto. E cremos firmemente que a palavra de Deus fará a diferença na vida de todos vocês que estão nos ouvindo. Sei que algumas pessoas já estão fazendo o seu culto Verbo no Lar, Verbo Ceilândia no Lar, amém? E é maravilhoso isso, quando se reúne a família e todos se expõem a essa palavra que é verdadeira, a essa palavra que faz a diferença, a essa palavra que criou o mundo e a essa palavra que nos sustenta, amém? Então, ficamos gratos a Deus pela vida de vocês. Desde já, eu quero incentivar você. Pegue o link, compartilhe na sua rede social, compartilhe com suas famílias, seus grupos, WhatsApp. Clique aqui, se inscreva, clica no sininho lá, para você poder receber as nossas atualizações. Eu creio que o Senhor estará nos acrescentando cada vez mais, porque a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus ela corre velozmente. Amém? Vamos orar então. Pai querido, te damos graças por tudo que você tem nos dado, por tudo que você tem feito. Te agradecemos, Senhor, porque em nossas vidas você reina e ao mesmo tempo nós podemos trabalhar juntamente contigo para fazer a tua obra. Te damos graças pela tua presença em nós e te damos graças porque você, através de nós, tem nos acrescentado cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado sobre fé em já
várias vezes nós temos falado acerca de fé, nós temos falado acerca do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos falado sobre que a fé, ela cresce à medida que nós ouvimos a palavra. É interessante notar que a palavra está disponível para cada um de nós. A palavra está perto de nós e deve estar na nossa boca e deve estar em nosso coração. A palavra que pregamos, ela nos acrescenta cada vez mais. Existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que nós podemos fazer no natural e que a gente resolve. Mas, por outro lado, existem momentos, existem situações que se levantam contra as nossas vidas, ou desafios que precisamos enfrentar, ou metas que precisamos chegar, ou objetivos que precisamos alcançar. E estes objetivos, estas metas, esses desafios, muitas vezes, se não todas as vezes, nós precisamos desta ferramenta poderosa que Deus nos deu, chamado fé. Nós já falamos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em cultos, você pode notar em outros vídeos que nós temos aqui mesmo no canal, quando nós falamos, amados, que a fé, ela vem por ouvir, a fé é o poder de Deus em ação. Sabemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, mas a fé não é sonho, a fé não é vontade, a fé não é desejo. A fé não é aquela coisa que a gente diz, olha, um dia eu vou chegar a conseguir isso. Isso é esperança. E é bom, nada contra. A palavra de Deus fala acerca da esperança. Podemos dizer que a igreja aguarda com ansiedade a volta de Jesus, chamada também de a bendita esperança. De fato, todo crente tem que estar sempre na expectativa de ver Jesus. Todo crente tem que estar sempre na expectativa de um dia ser arrebatado desta terra, amém? Para estar para sempre com o Senhor. Mas a fé não é isso. Tanto é que você pode ter a fé que for, mas a sua fé não vai trazer Jesus de volta. Amém? Desse dia, ele mesmo falou que só o Pai conhece. Então, quando ele quiser, ele volta. Essa que é a verdade, simples assim. Né? Não é a sua fé que vai trazer Jesus de volta. Amém? Mas eu gostaria de trazer hoje uma palavra importante acerca da fé. Falamos sobre, como eu já falei, falamos sobre ouvir. Mas, irmãos, é necessário que você saiba que a fé, ela tem uma voz. A fé, ela é um estilo de vida e ela tem uma linguagem, ela tem uma voz. Muitas vezes eu noto que pessoas dizem que estão crendo, mas a sua linguagem não é uma linguagem de fé. Então, não quer dizer que a pessoa não tenha fé, mas muitas vezes, para certas áreas, na verdade não está crendo, ela está esperando. Ela está desejando, ela está sonhando e chama isso de fé. Mas a fé, irmãos, ela atua, a fé, ela opera quando nós estamos precisando, em momentos de necessidade, em momentos difíceis, é quando a fé opera. Muitas vezes, a gente quer usar a fé em tudo. A grande verdade é que a fé você pode sim usar em todas as áreas, mas existem coisas que você não precisa de fé. Por exemplo, se você precisa comprar um carro e você está com dinheiro, você precisa de fé para quê? Você vai lá e compra o carro, aí. Né? Se está tudo bem na sua família, em questão de saúde, então você precisa de cura para quê? Se você já é curado. Se você já está saudável, se nota que você está saudável, está bem, não precisa de fé para isso. A fé é quando há uma necessidade. A fé é quando existe um desafio, é quando existe um problema, é quando existe uma falta, é quando existe algo que precisamos fazer. E a fé, é aí que a fé entra. Certo, pastor, mas aí eu preciso pedir fé a Deus. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que você precisa é ouvir a palavra. De fato, muitas pessoas não estão precisando de oração agora. Muitas pessoas não estão precisando orar agora. Elas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Quando uma pessoa vai orar, a pessoa já deve
ter dentro de si a certeza que Deus não só vai ouvir, como vai atender, no momento em que orar, antes de orar. Se até lá você não tem isso, de que adianta você orar? Afinal de contas, você vai falar com uma pessoa que você não está vendo, com os olhos físicos, né? Na maioria dos casos, se não todos os casos, você nem está sentindo. Muitas vezes você pode estar desesperado. Muitas vezes você pode estar numa situação difícil, que entra no desespero, entra numa questão impossível, numa causa muito impossível. Aí, vamos orar. Espera aí, você tem fé suficiente? Não, mas se eu orar, Deus resolve. Não. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é, escuta bem, Deus não é fiel à oração que não está em fé. A fidelidade de Deus é com a sua palavra. Então, na palavra, quando você fala a palavra, então aí sim, Deus pode agir. Pastor, você disse Deus pode agir, então tem coisas que Deus não pode? Tem um monte de coisas que Deus não pode. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Já está vendo uma impossibilidade aí. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Não é que ele não quer, é que ele não pode mesmo. Deus não caminha contrário à sua palavra. Em cultos anteriores, nós falamos que Deus deu a terra ao homem e à mulher para ele dominar. Então Deus não vai, de jeito nenhum, interferir nesta terra sem uma autorização humana. Porque Deus deu a terra ao homem. Então Deus não volta atrás. Ele pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Existem coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é essa. Então, a fé não vai mover Deus. A fé move você. A fé, ela não vai fazer Deus se levantar do trono, descer na terra. Não. A fé faz com que você se mova em direção àquilo que Deus já te deu. Amém? Então, uma das maneiras, a forma principal, ao meu ver, a forma principal de nós agirmos em fé é justamente quando a gente fala. A nossa fala, a nossa boca, ela é um instrumento de fé ou um instrumento de incredulidade. Quem escolhe somos nós. Não existe um meio termo. Se for um instrumento de dúvida, é incredulidade, de todo jeito. A nossa boca, ela pode ser um instrumento de fé, ou ela pode ser um instrumento de incredulidade. Depende da certeza que estiver dentro de nós. Está aí a pandemia, está aí o mundo prostrado diante de um vírus que não se vê, uma coisa tão pequena que não se vê. Tantas pessoas já morreram, tantas pessoas estão infectadas. Nós cremos que isso é passageiro, isso vai passar, isso não vai continuar. Nós cremos firmemente que isso está, na verdade, já está passando. Essa que é a verdade. É isso que nós cremos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: e amanhã, quando tiver outras situações adversas? Quando você passar por outras situações adversas, como você vai reagir? Como você vai fazer? O que você vai fazer? Se você agir em fé, você vai entrar no descanso. Lembra, tem uma ministração aqui mesmo, neste canal do YouTube, falando acerca do descanso da fé. Procura, que está aí no nosso canal, sim. Você vai entrar no descanso. Mas, se você entrar na preocupação, se você entrar na ansiedade, se você entrar no que a gente chama lá no Nordeste, no aperreio, você não está em fé. Fé descansa, porque é uma certeza. Amém, queridos? Então, o que eu noto, muitas vezes, não é que falta oração. Eu noto muitas vezes, rapaz, o que está faltando aqui é oração, a gente precisa orar e tal. Óbvio, claro que precisamos orar. Mas o que eu noto muitas vezes é que falta fé. Falta a gente sentar para ouvir a palavra. Falta a gente falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir, até que aconteça aquilo que Deus quer que aconteça em nossas vidas. Muitos amados irmãos estão indo para a glória, estão indo para o céu, sem desfrutar do que Deus já lhes deu através de Cristo Jesus em plenitude. Eles estão indo para a glória, eles têm a sua salvação garantida, mas eles não desfrutam da
daquilo que Deus lhes deu. Por quê? Porque não se apropriaram pela fé. E muitos dizem, mas olha, é que Deus sabe todas as coisas, né? Então Deus não quis dar, Deus não quis curar, Deus não quis fazer, jogando na famosa síndrome adâmica, jogando a responsabilidade sobre outra pessoa. No caso aí, jogando a responsabilidade sobre Deus. Não, irmãos, Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivenciarmos o seu melhor nessa terra. Deus, Ele já providenciou. O melhor de Deus já veio, que é Jesus, e já providenciou. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, né, regiões celestiais em Cristo. Não diz que vai nos abençoar, diz que já nos abençoou. É interessante que há pessoas que dizem, se você fizer isso, aí Deus fará aquilo. Se você fizer isso, aí Deus fará aquilo. Se você fizer assim, Deus vai te abençoar. Se você fizer tal coisa, Deus vai te dar. A grande verdade é que Deus já te deu, já te abençoou. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que você é curado tendo fé ou não? Você sabia que você é liberto tendo fé ou não? Você é próspero tendo fé ou não? Se você nasceu de novo, tudo isso veio na sua salvação, irmãos. Tudo isso veio. Agora, a fé é o que vai tornar visível aquilo que hoje está no âmbito invisível, no âmbito espiritual que Deus já te deu. Uma certa vez o Senhor falou comigo e Ele me disse, eu não vejo os meus filhos pobres. Eu disse, rapaz, então eu já sei que eu estou precisando de óculos, né? E ele continuou, ele disse, eu não vejo os meus filhos doentes. Eu digo, pronto, agora que eu estou precisando mesmo. Porque eu via muita gente doente. Eu era pastor de uma pequena igreja nesse tempo, e lá na Paraíba, e eu via muitas pessoas adoecerem, e eu ficava, mas por que estão doentes? Por que acontece isso? Porque acontece com todo mundo. Eu não conseguia aceitar isso. Porque a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 56, capítulo 53, no versículo 5, que nós já fomos curados pelas pisaduras de Jesus. A palavra de Deus é clara nisso. Então, por que as pessoas ficavam doentes e iam piorando o tempo todo? E aí eu estava orando e foi quando o Senhor me disse, eu não vejo. Ele disse, porque eu vejo os meus filhos em Cristo, e Cristo nem é pobre nem é doente. Então, em Cristo nós somos justos, em Cristo nós somos curados, em Cristo nós somos prósperos, em Cristo somos ricos, em Cristo somos santos, em Cristo somos herdeiros de Deus, somos os co-herdeiros com Cristo. Deus nos vê em Cristo. A questão é, a gente se vê em Cristo? Porque o que acontece na nossa vida, o que vai acontecer na nossa vida, da parte de Deus, é aquilo que nós cremos. Também da parte do diabo também, aquilo que você crê vai acontecer. Amém? Então, eu gostaria de trazer algo importante sobre isso, né? Porque a Bíblia fala da fé que ela tem ações correspondentes. Ela existe ações correspondentes. A fé sem obra, a fé sem essas ações correspondentes, ela é morta. Ou seja, ela é inativa, não serve. Não adianta você dizer que está crendo se você não tem ações correspondentes. Podemos falar de várias ações correspondentes, mas eu quero trazer para vocês uma ação correspondente na fé, que se chama a palavra. Aquilo que sai da nossa boca, a nossa linguagem. Veja, a Bíblia diz claramente que o crente deve viver pela fé. Viva pela fé. Amém? O tema dessa ministração é: construa o seu mundo com as suas palavras. Construa o seu mundo com as suas palavras. Esse é o tema desta ministração. Então vamos lá. Quando você está crendo, você vai falar conforme está crendo, não importa o que vê. Não importa o que vê. Aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Diz: do fruto da boca o coração se farta,
Do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Observe que nem é falar muito, nem falar pouco. É falar bem. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida não estão no poder de Deus. Segundo esse versículo, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que bem a utiliza, a boca, come do seu fruto. Então, muitas vezes, nós estamos orando, nós estamos pedindo algo a Deus para acontecer, e entendemos que aquilo vai acontecer pelo poder de Deus, segundo a sua vontade. É bem verdade que é segundo a sua vontade. Mas se a vontade de Deus já está expressa na palavra, então vai acontecer, porque está expressa na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu pedi, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, Ele não só vai ouvir, como vai me atender. E aí eu peço a Deus, e aí eu recebo, mas então, amanhã, eu não estou vendo acontecer. Próxima semana, eu não vi acontecer. Próximo mês, não vi acontecer. Passou o ano, não vi acontecer. Passou 2 anos, não vi acontecer. Então eu chego à conclusão, Deus não quis me dar. Porque Deus sabia que eu não precisava daquilo. Ou porque Deus Deus viu que eu iria me desviar, por isso que Ele não me deu. É um cuidado de Deus. Mas eu não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo na palavra de Deus é que aquilo que a gente pede, recebendo pela fé, vai acontecer. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem falou isso. E eu creio no que Jesus disse. Amém? Mas muitos de nós oramos, não vemos acontecer. Então a gente tem ou chega a essa conclusão, ou senão a gente procura outros meios. Não veio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou por esse, não tem problema não. Deus tem os seus planos, mistério de Deus, então vou conseguir de outra forma, de outra maneira. Mas se você não tem uma instrução do Espírito clara em fazer aquilo, você não deve fazer, para obter aquilo que você pediu a Deus. Muitas vezes você pede algo a Deus e Ele te dá uma instrução no seu coração. Faça isso. Você faz, as coisas acontecem. Mas muitas vezes Ele descansa. Mas aí, em lugar de eu descansar, eu fico preocupado, eu fico chateado, eu fico triste, ou eu fico ansioso, ou eu fico colocando a minha confiança em A, B, C, D. Meu irmão, isso não é fé. Isso é incredulidade. Isto é dúvida. E o que é que eu devo fazer, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, você deve buscar na palavra de Deus aquilo que está escrito para poder basear a sua oração. Se está escrito na palavra, acabou. É a verdade. Então você vai basear a sua oração. Mas antes de orar, medita naquele texto. Fica falando aquele texto. Quanto mais você falar, você vai ouvir. Você falar, você vai ouvir. A fé vai ser gerada no seu coração. Quando você falar, vai acontecer. Quando nós vamos enfrentar um desafio, quando nós vamos enfrentar os nossos gigantes, né? O gigante da dívida, o gigante da doença, o gigante da incredulidade no lar, o gigante da dúvida. Quando vamos enfrentar os gigantes, antes da gente enfrentar, dentro de nós, eles já devem estar vencidos. Dentro de nós, nós já somos mais que vencedores, já o vencemos. Se dentro de nós não está acontecendo isso, também não vai acontecer na nossa frente. Essa que é a verdade. Se você não se vê como Deus te vê, não vai acontecer nada. Deus te vê mais que vencedor, Deus te vê próspero, Deus te vê curado, Deus te vê livre. Essa que é a verdade, é isso, é uma certeza dentro de você.
Você sabe porque sabe, está dentro de você. Mas o que eu vejo é pessoas dizendo que tem essa certeza, quando na verdade estão apenas sonhando. E como já falou a música, né? Sonhar não custa nada. Realmente, só sonhar não custa nada. Agora, a fé custa. Custa o tempo de você ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu orei crendo, Deus me atendeu. Tudo aquilo que eu orei crendo, Deus me atendeu. Por quê? Porque eu simplesmente fui crendo, fui falando. E existe duas fases na confissão. Existe aquela fase onde você confessa para crer. E existe a segunda fase onde você confessa porque crê. A fase que você confessa para crer, você na verdade não está crendo. Mas você fica confessando ali, falando para si mesmo. Falando para si mesmo. Ou ouvindo também. Você não só fala, como você ouve ministrações, pregações sobre isso. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vai ser gerado dentro de você essa certeza chamada fé. Vai ser gerado dentro de você aquela certeza pura, aquela certeza forte dentro de você. Aí, meu irmão, quando você falar, vai acontecer na sua frente. Quando você disser, vai acontecer na sua frente. Na verdade, existem coisas que você não deve orar. Existem coisas que você não deve sequer se ajoelhar para orar. Existem coisas que você deve apenas falar. E existem coisas que você deve orar. Quais são as coisas que eu devo orar? Aquilo que você precisa que aconteça, que você precisa de uma intervenção divina. Aquilo que você precisa fazer enquanto há uma instrução de Deus. Aquilo que você precisa fazer, mas você não sabe o que fazer. É nessa hora que você vai orar. É nesse instante que você vai orar. A intimidade, como eu falei no culto pela manhã. A intimidade com Deus. A oração é para intimidade com Deus. Oração não é uma espécie de revista de um shopping, né? Onde você abre e só vai escolhendo. Não, oração não é isso. Oração é intimidade. Oração é conexão. Oração é interatividade com Deus. Mas existem coisas que você deve falar. E é aí que muitos crentes falham. Porque não estão falando a coisa certa. Embora estejam desejando a coisa certa, mas ainda não estão falando. Não estão dizendo. Não estão declarando. Muito pelo contrário. Eles falam o que veem. Eles falam aquilo que os seus olhos físicos veem. Nesta noite, não fale aquilo que você vê. Fale o que você quer ver. Eu vou repetir. Não fale aquilo que você vê. Fale o que você quer ver. O que você quer ver? É isso que você deve falar. Aquilo que você está vendo, já está vendo. Para que repetir? É como se estou com o meu celular. O celular está na minha mão. Ué, mas está na mão mesmo. Preciso falar que o celular está na minha mão? Está aqui. Não. Eu devo falar o que eu quero ver. Então, uma vez que eu falo o que eu quero ver, já vai acontecer? Não, eu preciso estar crendo. Então, é preciso chegar fé ao meu coração. É preciso chegar fé à minha vida, ao meu coração. É preciso vivenciar. Por quê? Porque fé é o estilo de vida reservado por Deus para nós vivermos. Se você não vive pela fé, você nunca viverá em plenitude o que Deus te deu. Você nunca viverá em plenitude o que Deus já te concedeu. E eu vou te dizer uma coisa. É muito ruim você ter um presente que foi dado para você, tem o seu nome lá, já está tudo certo, comprado, dado para você, ao seu alcance, mas você não usa o presente, não desfruta do presente, por acreditar que pelo fato do presente você não está vendo, não está disponível. É ruim, é horrível. A grande verdade é que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé em ação. Como? Com aquilo que sai da nossa boca. O que tem saído da nossa boca? O que é que você tem dito acerca dos seus filhos? O que é que você tem falado acerca dos seus filhos? Falado.
Você tem dito, esse menino é muito burro. Essa menina, sinceramente, não vai dar para nada. Meu irmão, você tem o que você fala. Se você só diz isso, é isso que você tem. É interessante notar, quando nós observamos acerca de Deus, quando Ele criou o mundo, Ele falou e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas aconteciam. Não aconteceu nada enquanto Ele não falou. Não aconteceu absolutamente nada enquanto Ele não falou. Anos mais tarde, Jesus, Ele estava com fome, num certo momento, Ele estava com fome, e aí Ele olhou, viu uma figueira, e achou que teria figos, porque tinha muitas folhas. Figueira com muitas folhas, muitos frutos. Sem folhas, poucos frutos. Então, observou lá, viu que tinha muitas folhas, achou que teria figos lá. Só que ele chega lá e ele viu uma verdadeira aberração. Ou seja, ele viu uma figueira com muitas folhas, mas sem fruto. E ele olha para a figueira e diz, nunca, jamais, alguém coma fruto de ti. Só isso. E continuou. Mateus conta essa história, e ele diz, e a figueira secou imediatamente desde a raiz. Mas Marcos, ele é mais explícito na mesma história. Ele disse que no outro dia, quando passaram pelo mesmo local, no outro dia pela manhã, passaram pelo mesmo local, eles viram que a figueira tinha secado. Todo mundo viu que a figueira tinha secado. E Jesus não disse em nenhum momento, olha, gente, se vocês agora observarem a minha direita, vocês vão ver aquela figueira. Lembra que eu mandei que secasse? Pois secou. Jesus considerou normal. Ele nem falou isso. Quem falou isso foi Pedro. Pedro, no capítulo 11 de Marcos, versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Mas uma paradinha aqui, Jesus não orou. Jesus não falou com Deus. Jesus falou com a figueira. Então, a melhor versão para tende fé em Deus é tende a fé do tipo que Deus tem. Que fé? Ele falou e as coisas aconteciam. Lá no início, lá na origem. Ele falou e as coisas aconteciam. Ele falou e as coisas aconteciam. Aí Jesus disse, olha, tende fé em Deus. Ou tende a fé do tipo de Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, qualquer um, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Esta aqui é a resposta para algumas pessoas que dizem, pastor, mas ali foi Deus. Deus falou, lógico que ia acontecer, afinal de contas, ele estava no poder de Deus e tal, mas aqui Jesus disse, é qualquer um. E ele usou algo bem, realmente, muito difícil, que é você falar para um monte e o monte sair. Muito difícil isso. Então, nesse momento, nessa hora, ele falou assim, não, é qualquer pessoa. Se alguém disser, qualquer pessoa, o que você tem falado? Você tem dito, Senhor, obrigado pela sabedoria para saber gerenciar o meu dinheiro? Você tem dito, Senhor, muito obrigado, porque você já me deu sabedoria para ser o melhor marido que a minha esposa pode ter, o melhor pai que os meus filhos podem ter, a melhor mãe que meus filhos podem ter, a melhor esposa que meu marido pode ter. Você tem dito isso? Ou você tem simplesmente olhado e visto que é os outros que precisam mudar e não você? A fé funciona também para nós. Aliás, a fé funciona para nós, inclusive nestas áreas. Inclusive nesses momentos. O que você tem falado? Eu sou curado? Ou você tem dito, meu Deus do céu, olha, peraí, vamos lá. Olha, se eu pegar esse vírus, então eu vou fazer assim, 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 assim. Meu irmão, aí é fé na coisa errada. E quer saber? Vai pegar. Vai pegar. Porque você tem o que você fala. Ou você anda em fé
ou anda em incredulidade. Não existe o meio termo. Ou você vive pela fé. E é interessante que a Bíblia fala 4 vezes, né? Que o justo viverá da fé. Ou seja, você não vai ter momentos de fé. Não é para ter momentos de fé, é para viver pela fé. E quem vive pela fé, fala a linguagem da fé. Fala o que a fé fala. Não é a questão de você falar uma coisa, você dizer uma coisa, que você apenas, não, eu vou falar isso para ver se vai dar certo. Não, você fala o que Deus diz de você. Deus te vê curado, então eu sou curado. Deus te vê próspero, então eu sou próspero. Deus te vê rico, então eu sou rico. Deus te vê livre, então eu sou livre. Deus te vê santo, então eu sou santo. Só que, para que isso aconteça na minha vida, eu preciso ter certeza disso. E para eu ter certeza disso, eu tenho que estar falando. Eu tenho que estar dizendo, eu sou santo, eu sou curado, eu sou próspero. Não é tentando me convencer. Na verdade, não. Até porque eu sei que isso é verdade, não precisa me convencer. É justamente para que eu ouça e assim a minha fé cresça. Você muda o seu mundo com as suas palavras, o seu mundo com as suas palavras. Você dedica tempo falando até que aconteça. Sabe, quando Adão pecou, Deus deu uma palavra e nesta palavra ele falou algo, ele disse algo assim: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça, falando para a serpente. Então, Deus disse, olha, da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Só nesse trecho, Deus estava falando o que iria acontecer na cruz do Calvário, a vitória de Jesus lá no inferno e também a ressurreição de Jesus. Só nesse trecho aí. Só que Deus não parou de falar. Deus falou através de Moisés, Deus falou através dos profetas, Deus sempre falando, vou levantar, o seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco, falando acerca de Jesus. Ele falou através de Davi várias vezes, Deus falando até que aconteceu aquilo que Deus falou. Então, você deve falar até que aconteça, fazer o que Deus faz. Por quê? Você é filho de Deus. Deus, Ele deseja ouvir a sua voz. A Gloria Copeland, ela diz uma frase que eu acho fantástico. Ela diz, Deus se deleita quando vê os seus filhos andando por cima de um abismo aterrador, sem ter nada embaixo que o sustenta, a não ser a sua palavra. Eu amo isso. Deus, Ele gosta disso. Deus, Ele ama isso. Então, por que não chamar à existência aquilo que nós não estamos vendo, mas já existe, porque Deus determinou assim. Se Deus diz que eu sou abençoado, então sou. Não importa se eu estou devendo a tantas pessoas, não importa se eu estiver doente, não importa se eu estiver passando por uma necessidade, não importa como esteja, eu sou abençoado, porque Deus disse que eu sou abençoado, eu creio assim, e é assim que eu falo, e sabe o que é que vai acontecer? A bênção de Deus vai acontecer, vai fluir de dentro de mim, através da minha fé. É isso que nós devemos crer. É isso que nós devemos falar. Precisamos aprender a andar conforme Deus deseja. Precisamos aprender a nos ver conforme Deus nos vê. E isso só é possível pela fé. E continua no versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Pela fé. Crê que já recebeu. É meu, me pertence. É a fé. Veja, como é que nós somos salvos? Como é que nós somos salvos? Nós somos salvos abrindo a nossa boca e declarando Jesus como Senhor, e no nosso coração crer que Ele está vivo, que Ele está atuante, que Deus ressuscitou dentre os mortos. É assim que nós somos salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, é com a
boca. A grande verdade, meu irmão, é como já disse um certo amado, certo irmão, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: a solução dos teus problemas está bem debaixo do teu nariz, a tua boca. O que você tem falado? Você tem falado apenas o que vê? Você tem falado aquilo que você está vendo acontecer? Ou você tem falado aquilo que você quer ver? Você está nessa terra para dominar. Você está nessa terra para determinar como é que vão ser as coisas. Determinar para Deus fazer, não porque Ele já fez até, não precisa determinar para Deus fazer, é determinar para que as coisas aconteçam. É isso que nós devemos andar, é assim que nós devemos viver. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, Hebreus capítulo 1, versículo 14, versículo 13, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Versículo 14, não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, Deus colocou anjos para nos servir. Guardando, protegendo, atuando, fazendo as coisas acontecerem. Deus colocou anjos para nos servir. Ô pastor, eu gostei disso. O detalhe é que o anjo que foi determinado para mim, ele não tem feito muita coisa ultimamente, não. Ele não fez, não. E olha que eu já orei pesado, você pode dizer. Eu já orei bastante e não aconteceu nada. O anjo, cadê que o anjo fez nada? Salmo 103, versículo 20, é a resposta de Deus a isto que você acabou de falar. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, obedecendo a voz da palavra. Então, os anjos, eles atuam quando a palavra é falada. Quando a palavra é falada. Mas se você não fala a palavra, como é que os anjos vão atuar? Foi determinado para eles te servirem, mas obedecendo a voz da palavra. O que você tem falado? O que você tem dito? Você tem falado do seu achômetro? Eu vejo muitas pessoas falando o que pregadores falaram, o que ministros falaram. Está certo, eu também falo. Não há problema com isso, não. Várias e várias vezes eu falo sobre isso. Mas, irmãos, precisamos dar prioridade ao que Deus fala e falar como Deus fala. Precisamos dar prioridade ao que Deus fala. Falar o que Deus fala. O que Deus tem falado? O que Deus tem dito? Fale a mesma coisa. Então você vai estar agindo em fé. Então você vai estar agindo confiando na palavra de Deus. Davi disse: a toda perfeição vi limite, no Salmo 119. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento, ou a tua palavra, é ilimitada. Ou seja, o que é perfeito senão Deus? Só Deus é perfeito. Pois bem, Davi disse: tem um limite. Qual o limite? A palavra. A palavra de Deus. Precisamos aprender, meu irmão, a falar a palavra de Deus crendo. Por que a gente precisa falar a palavra de Deus crendo, pastor? Muitas pessoas estão achando que falar a palavra é tipo assim, um abracadabra, né? Pá, abre-te sésamo, abracadabra. Pô, aconteceu porque é um elemento místico, que tem uma magia que tem nessa palavra. Não, meu irmão, não existe magia na palavra. A palavra de Deus falada em fé, crendo, sem duvidar, fará as coisas acontecerem. A palavra de Deus falada em fé, crendo, sem duvidar, não volta vazia, mas fará aquilo que traz prazer a Deus. E o que traz prazer a Deus é o teu melhor, é que você viva bem, confortavelmente bem.
ande na palavra, vigie as palavras que saem dos seus lábios, não fale incredulidade, não fale o que dúvida, não fale o que os outros estão falando, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, fale o que a Bíblia diz, fale o que a palavra de Deus diz. É necessário aprender a menosprezar tudo aquilo que vier contra nós, que não está de acordo com a palavra. Muitas vezes o diabo lança pensamentos, e diz claramente, olha, você não é nada. Você não vale nada. Olha, ninguém gosta de você. Ninguém te ama. Ah, meu Deus, eu já ouvi muito isso. Ninguém me ama. Ah, e tal. Meu irmão, aprenda a desprezar as palavras do maligno. Aprenda a desprezar qualquer palavra que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não é desprezar a pessoa, tá? Não é você desprezar a pessoa que falou. É desprezar aquela palavra, é não considerar, é ser indiferente com aquela palavra. Se uma pessoa se chama, vamos dizer, Mariana, alguém chamado Mariana, né? Alguém chamado Mariana, pronto. Se alguém chamar essa pessoa chamada Mariana de Maria, de Ana, de Carla, sei lá, Stephanie, ou Antônia, ela nem vai olhar, ela vai desprezar, ela não vai considerar, vai estar nem, não é comigo. Mas se chama Mariana, opa, sou eu. Assim temos que fazer em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que você é pobre. A palavra de Deus não diz que você é um doente, a quem Jesus quer curar. A palavra de Deus não diz que você é um fracasso. A palavra de Deus não diz que você não vale nada. A palavra de Deus só diz coisas que Deus pensa a teu respeito. A palavra de Deus diz que você é santo. A palavra de Deus diz que você é rico. A palavra de Deus diz que você já é curado. A palavra de Deus diz que você é próspero. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus. Assuma essa palavra. Porque uma vez que você disse que Jesus é o meu Senhor, você declarou Ele como Senhor da sua vida. Só que a tua vida, boca e coração, tem que estar de acordo com essa declaração, que Jesus é o seu Senhor. Caminhando na palavra, no caminho que Deus traçou para você. Eu vejo muitos cristãos saindo de um lugar para outro, esperando melhorar de vida. Indo morar em outros lugares, esperando melhorar de vida. Saindo de uma igreja, esperando melhorar de vida. Mas eles não saem crendo. Na verdade, eles saem crendo que ir mudar de lugar vai melhorar de vida. Não. Você só deve sair de um lugar para outro se Deus mandar. Se Deus mandar, não deve sair. Essa que é a verdade. Por quê? Porque quem anda em fé pode estar no deserto, pode estar na cidade, pode estar no Brasil, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na África, pode estar na Austrália, ou pode estar na Groenlândia. Tanto faz. Quem anda em fé andará confortavelmente bem. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Mas no centro da vontade de Deus, você só avança se você andar em fé, falando o que Deus fala. É isso aí. Amém, queridos? Se você ouviu essa ministração agora, e você não tem certeza de salvação, você não tem certeza que após a morte para onde você vai, e você deseja ter essa certeza, você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deseja andar em salvação, faça essa oração comigo. Diga: Pai, eu vou a Ti, em nome de Jesus, e declaro com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, crendo de todo o coração que você o ressuscitou dentre os mortos. Por isso sou salvo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito veio habitar dentro de mim. E agora sim eu posso ser chamado de Teu Filho. E você, sim, e ter você como meu Pai. Amém. Se você fez esta oração, procure a igreja mais próxima da sua casa, que caminhe de acordo com a palavra de Deus. Mas, se você deseja nos conhecer, aqui embaixo
tem o nosso link das nossas redes sociais, é o Verbo da Vida Ceilândia, tem o nosso link lá no Facebook, do Instagram, temos um canal também no Telegram, onde você poderá entrar em contato conosco, porque nós queremos poder dar melhor assistência a você. É isso aí, prospere e avance.